Hello, Podapsters! Bem-vindos a mais um episódio do PodApps, o podcast que te ajuda a privar o que já é privado, suas informações. O episódio de hoje é patrocinado por SpodVPN, segurança, privacidade e anonimidade sem complicação. Seja você também um patrocinador do PodApps em apoia.se/podapps ou em picpay.me/podapps. Ou veja outras formas de apoiar o podcast em podapps.tech/apoie. E durante a semana, o Eloy Gonçalves mandou o seguinte lá no Telegram para mim. Por sua indicação, estou utilizando o Disconnect. Muito bom. Só desabilito algumas vezes que vou fazer compras online. A Americanas nem abre. Uso o plano Vivo Easy e meus dados estão durando muito. Também por sua recomendação, passei a abusar do 1Password. Realmente muito bom e a integração com o iOS é excepcional. Mas quando vencer esse 1 ano de licença, devo partir para o M-Pass, que é igualmente seguro e bem mais em conta. O dólar tá judiando. Realmente, Eloy, com o Disconnect, você vai economizar muitos dados, assim como com o SpodVPN. Para quem não conhece, eu recomendo ouvir o episódio que foi focado, eu entrevistei o presidente da SpodVPN e nossa parceria se firmou a partir dali, quando eles resolveram patrocinar o PodApps, visto a compatibilidade de ideias e tudo mais. Então hoje é nosso patrocinador. E assim, para quem não está utilizando, não comprou, não tem um cartão internacional, não comprou a licença do Disconnect antes de eu conhecer a Spod e está cogitando uma VPN, considerem utilizar o Spod. Com certeza, o link está lá, eu vou colocar na descrição, e com certeza é um serviço totalmente diferenciado do que existe hoje no mercado, porque de tudo que eu já busquei, ele é o único que consegue oferecer 3 em 1, que é a segurança, privacidade e anonimidade, visto que o Disconnect é focado na privacidade. Embora tenha segurança, acredito eu, na parte de servidor, não tive contato com ninguém da Disconnect para conseguir identificar, apenas conheço a Disconnect por nome e por fama, mas imagino que deva ter uma segurança forte na parte de servidores, e a anonimidade eu nunca ouvi falar. Porém, SpodVPN consegue garantir a você segurança, privacidade e anonimidade. Não significa que quem assinou o Disconnect deve simplesmente se arrepender da compra. Não é uma péssima compra. Você não fez uma péssima compra e eu não estou deixando de recomendar o Disconnect. Apenas conheci uma solução que aparentemente é melhor, por ser, primeiro, ser uma solução brasileira, responder às legislações brasileiras, então qualquer vazamento, qualquer indisponibilidade, qualquer coisa que você precise recorrer à justiça brasileira vai ser muito mais fácil. Você já conhece Procon, conhece diversos meios aí de Código de Defesa do Consumidor que você pode recorrer, que é muito diferente de acontecer qualquer incidente, qualquer problema com a Disconnect, que está localizada nos Estados Unidos. Então, apenas para quem não tem ainda o Disconnect, considerem fortemente o SpodVPN, que é nosso patrocinador. E eu postei essa semana também, Eloy, acredito que você viu lá no canal do Telegram, que você comentou aqui que assim que expirar o 1 ano do 1Password que você tem aí, você vai migrar para o M-Pass. Porém, eu conheci e eu testei antes de recomendar lá o Bitwarden. E eu vou deixar esse aplicativo também na descrição, porque ele é 100% gratuito, ele oferece diversas funcionalidades que existem no 1Password, inclusive um recurso, eu acho que é único dele, que é você poder importar. Então, se você está utilizando o 1Password hoje e quer cancelar a assinatura e fazer uma migração para um outro aplicativo, o Bitwarden te permite importar os dados do 1Password. Eu não sei como funciona, não fiz isso, porque eu assino o 1Password, estou contente e ainda consigo bancar minha assinatura no 1Password. Mas com certeza, se eu buscasse uma solução free, eu migraria para o Bitwarden. Bitwarden também oferece planos premium,
onde te permite usar um espaço em nuvem lá, ou seja, para armazenar arquivos dentro do seu cofre. Ele tem um sincronismo com todas as plataformas também, no estilo do 1Password, que é criando uma conta e aí você loga no Linux, no Windows, no Mac, no iOS, no Android, tudo junto e sincroniza tudo. E também oferece um plano família para compartilhar com até 5 pessoas, você e mais 5 pessoas. Que aí, se eu não me engano, é $1 por mês. E aí, comparando um plano família do 1Password com o Bitwarden, $1 convertendo hoje, que tá em 5,50, vai. Você vai pagar de 5 a 6 reais por mês num plano família do Bitwarden. E no 1Password você paga R$25,90, que é o que eu pago por eu assinar o plano família. Então considere o WinPass, é excelente, sempre foi minha recomendação também, mas considere o Bitwarden, que você pode ficar 100% livre aí de anuidade, mensalidade e tudo mais. Tem mais detalhes, se alguém tiver com dúvida pode me chamar lá no Telegram, fica à vontade, @Gustavo Saez, e vamos nessa. Gente, pelo amor de Deus, esse não é um podcast para iPhone, é um podcast para privacidade, que é a mesma coisa. Tô brincando. Embora a audiência do PodApps em Android seja só de 25%, não significa que não seja para quem não usa esse sistema operacional. Quando eu falo de privacidade, eu falo para todos. Eu falo para quem usa Windows Phone, eu falo para quem usa Symbian, eu falo para quem usa o iOS e falo para quem usa o Android também. Então, infelizmente, eu não sei porquê, talvez porque eu só utilizo o iPhone, o PodApps está com a má fama de acharem que é um podcast só para iPhone, e não é. E foi pensando nisso que eu decidi fazer esse episódio. Alguns feedbacks que eu recebo, ou questionamentos, dizendo algo do tipo: você recomenda algo para o Android? Como garantir a privacidade no Android também? E eu quero deixar claro desde o início, tudo que eu falei e eu falo é recomendado aqui e é universal. Ele serve para todo mundo. Eu falei de nuvem, nuvem não é só no iOS. Eu falei de fotografia, não é só o iOS que tem câmera. Eu falei de e-mail, não tem e-mail só no iOS. Eu falei de engenharia social, também não é só no iOS. Então, todos os temas, se você analisar friamente, serve para todos, sem exceção. E não é porque eu tô dentro de um ecossistema Apple que tudo que eu falo se aplica somente a ele. Analise bem os temas já falados, que eu vou dar exemplo dos 5 mais ouvidos, embora os que eu já falei aqui: nuvem, pontuar com cartão de crédito, evitar spam de SMS e ligação, engenharia social, Jumbo, que é um aplicativo que facilita a sua vida privada, porque vai fornecer seu usuário e senha e ele vai fazer todo o trabalho pesado. E analise friamente, por acaso algum desses sistemas não se aplica ao Android? Todos se aplicam. Inclusive, os aplicativos mencionados nos episódios, contidos nas descrições, existem links de iPhone e Android. Jumbo tem para os dois, nuvem tem para os dois, aplicativo de banco tem para os dois, aplicativo para evitar SMS e ligação tem para os dois. E se eu recomendo um aplicativo, e eu tô dentro do ecossistema Apple, e ele existe para o Android, não hesite em baixá-lo, porque vou dar um exemplo do Pocket Casts, que é um aplicativo que eu recomendo fortemente que todos baixem, até porque ele está de graça agora, que é um aplicativo de podcasts. Ele é o melhor aplicativo de podcasts, ele tem para iOS e para Android. Se eu recomendar porque eu uso iOS, não significa que a mesma empresa vai fazer um aplicativo ruim ruim ou não confiável para o Android. A partir do momento que eu confio em um aplicativo, eu estou confiando naquele desenvolvedor. E se ele fez para o Android também, excelente. E o que eu quero dizer então com isso é que as minhas recomendações, elas são universais. Serve para você que tem iPhone, tem iPad, tem MacBook, tem notebook, tem Windows, tem Android, tem tablet, tem Linux, tem... Enfim, pensando nesse preconceito que alguns ouvintes têm,
E veja, preconceito não é ruim, é apenas algo que você cria antes de conhecer algo, de fato, que eu pensei em dedicar um episódio inteirinho pro Android. Pois é, se você é usuário de iPhone, não precisa pular esse episódio. Talvez você tenha algum parente ou amigo que usa Android e vai poder ajudar com a privacidade dos dados dele. Ou se você também está no ambiente 100% Apple, vai poder ouvir e ganhar conhecimento, já que é de graça. Assim, num futuro distante ou próximo, com um possível androidiano por perto, você pode auxiliá-lo. Ou se você não quiser se dar ao trabalho de mexer com o Android, você pode recomendar esse episódio e ele já vai saber que fala muito sobre Android e conhecer o PodApps, tendo em vista outros temas que ele pode adquirir conhecimento, não só para o sistema operacional dele. Você, usuário de Android, tem que ter ciência que o seu smartphone tem todo tipo de informação pessoal. E que isso seria, no mínimo, embaraçoso se chegasse em mãos erradas. Pensa só. É muito importante que todos façam o possível para garantir que os aparelhos Android sejam os mais seguros e privados o máximo possível. E é esse o objetivo desse episódio. Então dá um pause, vai fazer uma pipoca, se prepara para fuçar um pouco mais no seu Android, aprender um pouco mais, porque ter o seu aparelho bem fechado não é um trabalho de 5 minutos. Por isso, eu traduzi e adaptei a matéria do site Restore Privacy. E por isso, eu vou começar com coisas rápidas, básicas e fáceis. Mas já fica o preview do que você vai ouvir nesse episódio. E o episódio é separado por capítulos. Então você vai poder ouvir o episódio inteiro ou pular para onde você desejar. Imagino que algumas coisas que eu vou falar aqui já estejam configuradas no seu Android. E não vai fazer sentido ouvir de novo algo que você já saiba. Talvez seja maçante. Eu falo aqui 3, 4 minutos de algo que já está configurado para você e você vai ficar olhando para o seu Android com aquela cara bovina, babando, olhando para o nada, esperando o próximo episódio. Que não faz sentido nenhum. A minha ideia é que seja um episódio agregador para você e não cansativo. Então, no seu aplicativo de podcast, ao menos os mais comuns, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Castro, todos esses oferecem um controle ideal de episódios, mas eu recomendo muito o uso do Pocket Casts. Na minha opinião, ele é um dos melhores. Então vai ser o seguinte, em ordem, eu defini, traduzi e adaptei dessa forma. Definir um bloqueio de tela, definições de privacidade, gerenciamento de autorizações, enviar dados de diagnóstico, autocompletar com o Google, histórico do local de encerramento, reduzir a bisbilhotagem com controle de atividade, colocar fim à personalização de anúncios, utilização e diagnóstico, eliminar os excessos, eliminar aplicações em excesso do seu dispositivo, negar autorizações em excesso às aplicações, sincronização do excesso de nuvens, instalar aplicações de segurança, faça das suas aplicações amigas da privacidade, bloquear anúncios, segmento e malware, baixar aplicações a partir de fontes seguras, manter a segurança, manter as notificações fora da tela de bloqueio, minimizar o número de novas aplicações que instala, verificar as permissões das aplicações antes de instalar, atualização do software, evitar endereços maliciosos, utilizar um bom serviço de VPN e utilizar um mensageiro seguro. Eu vou também abordar a substituição do Android por uma versão que não denuncie tudo o que você faz para o Google. Importante! Para essa matéria, o pessoal lá do Restore Privacy usou um Samsung S9 Plus com Android 10. As instruções que vão ser passadas aqui devem aplicar-se mais ou menos ao seu aparelho. No entanto, cada nova versão do Android varia particularmente quando se encontram as definições específicas. E cada fabricante de aparelhos faz seus próprios ajustes ao sistema operacional.
O resultado de tudo isso é que quase podemos garantir que algumas telas terão o aspecto diferente no seu dispositivo e que algumas definições estarão localizadas em locais diferentes. Vamos lá, começando com a definição de um bloqueio de tela. Se você ainda não fez, definir um bloqueio de tela é a forma mais rápida e fácil de aumentar a segurança do seu dispositivo Android. Embora não tenhamos visto nenhum estudo recente sobre o assunto, parece que ainda há muitas pessoas por aí que não se preocupam sequer em bloquear os seus dispositivos Android. Se isso descreve a sua pessoa, perceba que qualquer pessoa que ponha as mãos no seu dispositivo terá acesso completo a todos aqueles bons dados da sua conta bancária. E todas as suas fotos, e todos os seus documentos, todos os seus dados. Então, para você criar um bloqueio de tela, vai nas definições do seu dispositivo, toque em privacidade, toque em bloqueio de tela, tipo de bloqueio de tela, selecione um dos tipos de bloqueio de tela oferecidos pelo seu dispositivo e pronto. O Android classifica de forma útil cada opção pelo nível de segurança que proporciona. No meu dispositivo, eu uso uma senha alfanumérica, não a senha recomendada. Alfanumérica é aquela senha que tem letra, caractere especial, que é um arroba, uma exclamação ou um asterisco e números. Então, para desbloquear o meu iPhone é bem chato toda vez que ele bloqueia e eu preciso digitar a senha. Segundo passo, configurações de privacidade. Os aparelhos Android, eles dão várias formas para manter e melhorar a sua privacidade, mas é tão difícil de encontrar que normalmente tem sido uma dor de cabeça, já que as opções ficam espalhadas pelo sistema e não segue um menu único de privacidade como é no iOS, que é muito mais fácil de orientar como melhorar a privacidade. No Android 10, o Google abordou parcialmente esse problema ao reunir uma série de suas principais configurações de privacidade. Não é surpreendente que você tenha acesso a elas na seção Privacidade das configurações, mas infelizmente esse ainda não é um centro de controle tudo em um para configurações relacionadas à privacidade. Por exemplo, o serviço Autofill, ou aquele chamado de autocompletar, que é do Google, não permite que você ligue ou desligue ele. Ele simplesmente mostra os dados do autocompletar que o Google tem armazenado na sua conta. Você vai ter que ir para um local diferente para controlar o autocompletar. Nem todas as configurações estão disponíveis em todos os dispositivos. E as versões Android anteriores a 10 não incluem essa opção de forma alguma. Dito isso, o que vamos fazer é olhar as configurações de privacidade disponíveis no Samsung, nesse Android 10 da Samsung S9, e mostrar a você como ajustá-las para máxima privacidade, a partir do ponto de partida de cada configuração mencionada. Os aplicativos Android muitas vezes precisam ter acesso a aspectos específicos do seu dispositivo ou do sistema operacional. Por exemplo, o gravador de voz, ele precisa ter acesso ao microfone do dispositivo. Isso só faz sentido. Mas as coisas podem ficar obscuras rapidamente. Por exemplo, você sabia que muitos aplicativos de lanterna de terceiros, aquele que não é o oficial do Android, o nativo, solicitam acesso a coisas como sua localização e contatos? Por que exatamente um aplicativo de lanterna precisa ter acesso à localização e contato? Não faz sentido nenhum, não precisa. Mas vender seus dados de localização para anunciantes pode ser muito lucrativo. E eu vou abordar isso um pouco mais para frente e já abordei isso em outros episódios. Um exemplo bem básico aqui. Imagina que você usa o Skype e você só usa para trocar mensagem de texto. Você não usa o WhatsApp, não usa Telegram, não usa o Skype. Ele realmente precisa ter o acesso ao seu microfone ou à sua câmera? Não, mas existem permissões que são dadas automaticamente. O Google decidiu que algumas permissões são tão essenciais para cada aplicativo que são concedidas automaticamente.
Em particular, todos os aplicativos têm acesso à internet concedido automaticamente. Se você olhar através das configurações de permissões, você vai notar que não há sequer uma opção para ver quais aplicativos têm acesso à internet, muito menos para negar essa permissão. Isso torna ainda mais crítico eliminar permissões desnecessárias de aplicativos sempre que possível. O novo jogo que você instalou pode ter acesso garantido à internet para envio e recebimento de mensagem, mas se você negar acesso a qualquer dado crítico, você pode pelo menos minimizar o risco de que ele envie suas informações pessoais para algum hacker ou sabe-se quem em algum lugar. Desligar permissões como essa só faz sentido do ponto de vista da privacidade. O Android agora lhe dá a opção de ativar e desativar as permissões de aplicativos em um só lugar, o gerenciador de permissões. Quando você tocar em determinado aplicativo, você vai conseguir visualizar, dando um exemplo aqui, do calendário, você consegue visualizar embaixo quantos aplicativos têm permissão para acessar o seu calendário. Então, no exemplo do Restore Privacy, eles têm 3 aplicativos de 11 permitidos, ou seja, eles têm 11 aplicativos que podem acessar o calendário, mas só 3 têm permissão de acessar o calendário. E se quiser alterar essa configuração, você precisa tocar no calendário e para mostrar exatamente quais são os aplicativos que têm e não têm acesso aos dados, e a partir dali você pode cancelar a permissão desse aplicativo em específico. Vale a pena dar uma olhada em todas as opções pelo menos uma vez para ver se há algum aplicativo com permissão que você não quer. Isso eu mesmo faço até mesmo no iPhone periodicamente, porque eu vou atualizando, vou testando o aplicativo, vou concedendo permissão e ao longo do tempo eu penso, caramba, não tinha que dar permissão, essa permissão eu dei na hora lá, não precisava. Um exemplo que eu dei no próprio aplicativo, no próprio episódio de bancos, os bancos, quando você baixa para criar uma conta no Itaú, no Nubank, qualquer um, ele vai pedir acesso à sua localização, à sua câmera, porque você vai criar uma conta, ele precisa saber captar a localização para ver onde você está, precisa captar uma selfie para validar com a imagem do documento que você vai enviar. E depois que você já tem a conta criada, tá usando, você não precisa mais conceder acesso à câmera para um aplicativo de banco. A menos que você vá fazer pagamentos, mas aí você pode alterar isso a cada vez que você for utilizar a câmera. A próxima coisa que você pode ver na tela aí do seu Android nas configurações de privacidade é a opção para enviar dados de diagnóstico para fabricante do telefone. Ao tocar nessa opção, aparece uma mensagem explicando por que você deve deixar seu aparelho enviar tipos e quantidades de dados não especificados para fabricante do telefone. Normalmente eles dizem que é para melhorar os nossos serviços e produtos. A Apple inclusive usa a mesma coisa e eu deixo desabilitado. O envio desses dados para os fabricantes, normalmente ele é opcional. Inclusive, pelo menos no iPhone, que é onde eu tenho costume e eu conheço, é perguntado na hora que você está configurando o aparelho. Na hora que você pegou o aparelho novo, vai configurar, criar a conta e tudo mais, ele pergunta ali na hora se você quer enviar os dados ou não. Só que normalmente o não, ele não fica em negrito. Então as pessoas, na ânsia de querer usar, próximo fim, já estou usando. Então já acaba clicando e compartilhando dados. Então, através dessa tela, no Android ou até mesmo no iOS, outro episódio eu posso falar do iOS, você consegue tirar essa permissão do envio do diagnóstico. Você vai nas configurações de privacidade e procura a opção enviar dados de diagnóstico. Certifique que o controle deslizante para isso esteja definido como desligado. E é isso aí, é super simples. Existe também uma tela aí de configurações avançadas no seu Android. E dentro dessa tela você vai conseguir ver aquele autocompletar do Google e também, se você salvou os dados de cartão de crédito, ele fica salvo na sua conta principal do Google. Se você quiser alterar, você vai clicar em configurar, configurações de privacidade, toque no preenchimento automático com o Google e você vai ter uma tela parecida com a que está na imagem agora. Toque em cada uma das opções para ver quais dados o Google tem armazenado sobre aquele assunto. Você vai precisar olhar um pouco em cada área
em cada tópico aí para descobrir como editar ou excluir os dados do Google que você tem. Você pode ficar também chocado com a quantidade de dados que o Google tem de você. Eu mesmo fiquei e eu nem uso o Google. Para isso, eu recomendo fortemente o aplicativo Jumbo. Ele vai fazer toda a limpeza de privacidade automaticamente para você. Você só precisa conceder o seu e-mail e senha do Google e ele vai fazer toda uma varredura na sua conta Google, ver tudo que está exposto de privacidade e vai oferecer a você, falando, olha, tem cartão de crédito, tem não sei quanto de localização, tem histórico de busca, tem histórico do YouTube e tudo mais. Você quer apagar? Aí fica a seu critério se você quer eliminar esses dados do Google ou não. Histórico do local de encerramento. Isso aí para mim é novidade, eu não faço ideia do que é. Eu aprendi muito estudando sobre e elaborando a pauta desse episódio, porque realmente existem coisas que eu nunca ouvi falar e essa é uma delas. Os aparelhos Android estão constantemente tentando descobrir onde eles estão no mundo. Mesmo que você não esteja utilizando nenhum serviço que rastreie sua localização, o Android faz isso sozinho. E ele vai fazer upload das informações que ele coletar para o Google para armazenar na sua conta Google. A empresa vai usar esses dados para enviar mapas e recomendações personalizados. Muito provavelmente anúncios direcionados. Se você não gosta da ideia do Google manter um registro de todos os lugares que você vai, no mínimo você vai querer encerrar o histórico de localização do Google. Isso o Jumbo também faz. O histórico de localização é uma linha do tempo que vai mostrar onde quer que você tenha estado com o seu aparelho. É assustador. Reduzir a bisbilhotice com controles de atividade. Para quem quer proteger sua conta, sua privacidade online, a introdução a essa seção de configurações de privacidade é realmente assustadora. Os dados salvos em sua conta ajudam a proporcionar experiências mais personalizadas em todos os serviços do Google. Em outras palavras, o Google rastreia tudo o que você faz e usa esses dados para prever o que você vai fazer em seguida, influenciar inclusive o que você pensa e o que você faz. E ele vai encher sua timeline de qualquer rede social, vai encher sua timeline de anúncios direcionados que são projetados para convencer você a comprar coisa. E agora a gente vai desligar tudo isso. Clica aí em configurações de privacidade e depois toca em controles de atividade. Vai ter uma tela aí cheia de tipo das coisas que o Google te rastreia. Você desliga o Web e App Activity. O Google vai te mostrar uma longa mensagem tentando te convencer a deixar que eles continuem rastreando você. E você deve estar ciente de que fazer isso não põe fim à coleta desses dados pelo Google. Ele apenas vai pausar a coleta. Você também deve saber que fazer isso não vai apagar todos os dados que o Google já coletou de você. Para apagar os dados que o Google já coletou de você na categoria Web e App Activity, você precisa ir no myactivity.google.com ou utilizar o Jumbo, que vai fazer isso para você. Agora volta para a tela de controles de atividade e vai fazer o mesmo processo para pausar o histórico de localização. E depois repete a mesma coisa em histórico do YouTube. Agora a gente vai colocar um fim nos anúncios personalizados. Você vai em configurações de privacidade e depois vai tocar em anúncios. Na tela que aparecer aí para você só tem que tomar cuidado de ligar o switchzinho aí, o botão de deslizar, para optar pela personalização de anúncios. Se você deixar o controle na posição desligada, você vai estar dizendo para o Google para continuar aplicando a personalização dos anúncios. E se você desativar a personalização de anúncios, você ainda será forçado a visualizar anúncios. É bem confuso essa parte de anúncios, é bem confuso mesmo. Eu não sei se eu consegui ser claro referente a isso. Foi confuso entender a matéria, porque vindo da Google, eu acredito que eles fizeram isso justamente para dificultar que os usuários de Android conseguissem desligar o rastreamento de dados, os anúncios e tudo mais
provenientes da Google. De qualquer forma, eu espero que eu tenha conseguido ser claro, inclusive na tradução aí, porque foi bem complicado entender. Parece um loop infinito que você nunca vai conseguir desligar os anúncios personalizados. De qualquer forma, vai aí em configurações de privacidade e depois toca em uso e diagnóstico. Você vai ver uma tela cheia de razões pelas quais você deveria permitir que o Google colete esses dados. Mas aí é só desativar. Terceiro tópico aqui que eu anotei foi eliminação de excesso. O grande problema de cada aplicativo é que existe no seu dispositivo um problema potencial de privacidade e segurança. Agora no último tópico que eu comentei, eu falei sobre como o Google concede automaticamente permissão a cada aplicativo para usar a internet, certo? Isso significa que cada aplicativo em seu dispositivo tem o potencial para isso. Então, enviar qualquer tipo de dado que ele possa coletar e colocar as mãos em pontos desconhecidos em algum lugar na internet. Você vai receber, entre aspas, coisas do mundo exterior que podem afetar o seu aparelho. Você pode pensar aí em aplicativo de lanterna, que quer seu acesso, contato, localização, etc. É difícil perceber porque um aplicativo de lanterna ia precisar ter acesso a isso. De qualquer forma, você já deve ter entendido o ponto. Você pode melhorar a segurança e a privacidade de qualquer dispositivo Android removendo qualquer aplicativo que você não precisa absolutamente. Um aplicativo de lanterna de terceiro não tem necessidade, porque hoje a grande maioria dos aparelhos tem lanterna, se não todos os aparelhos têm uma lanterna, que é o flash, e tem no próprio sistema operacional uma maneira de você habilitar e desabilitar a lanterna de uma maneira nativa. Então não tem por que baixar um aplicativo de terceiro, aonde no Android concederia um acesso à web e que dificilmente você vai conseguir desligar esse acesso. Toca em configurações, em seguida em aplicativos, você vai ver uma lista de aplicativos instalados no seu dispositivo. Toca no aplicativo que você julgar desnecessário e depois desinstalar, ou você pode clicar em forçar parada e depois desinstalar. Vai aparecer uma mensagem pedindo que você confirme que deseja desinstalar o aplicativo, toca OK e tá tudo certo. Repita esse processo para cada aplicativo que você não sabe para que tem, não sabe para que usa, ou baixou uma vez, nunca utilizou, ou você faz que nem eu, que no iOS eu sigo alguns canais que publicam promoções, então o aplicativo às vezes ficou de graça e custava $20, $5, $1, eu baixo, faço backup e desinstalo. Então baixo apenas para deixar registrado que eu comprei, porque no dia seguinte pode ser que ele volte a ser cobrado. E vai que um dia eu vou precisar de um aplicativo de lanterna de terceiros. Não esquece também de negar as permissões dos aplicativos. Então você baixou o aplicativo de lanterna, quando você executou ele, se ele pedir acesso aos contatos e à localização, não conceda. É sempre bom e é muitíssimo importante que você leia aquele pop-up. Aquele pop-up não é à toa. Aquele pop-up, a maioria das vezes, é para pedir permissão para ter acesso a alguma funcionalidade do seu dispositivo. Então, normalmente ele vai pedir a permissão. Posso ter acesso à sua localização, posso ter acesso ao seu microfone, à sua câmera, etc. Leia. Leia, não vá pela indução de clicar no negrito, porque o negrito é indução. Você vai ser induzido a clicar no negrito, que é o sim, que é o permitir, que é o conceder. A maioria das vezes Isso não é exclusivo da Google. A Apple faz a mesma coisa quando ela quer que involuntariamente seja concedido informações que o usuário não quer. Basta ver o envio de diagnósticos e dados para a Apple, que você tem que ter uma leitura mais aprofundada da tela de inicialização ali, para que você não cometa nenhum equívoco de marcar uma opção ali no próximo fim, porque o negrito dizia sim compartilhar e eu tava com uma baita ansiedade de usar meu aparelho novo e não me atentei que eu tava concedendo aí todas as minhas informações, enviando meus dados
para fabricante do meu aparelho. Quarto tópico que eu anotei aqui: instalar aplicativos de segurança. Se o seu dispositivo Android ainda não tem algum tipo de aplicativo de segurança instalado nele, você realmente deve considerar instalá-lo agora. Vírus e spyware do Android são um problema crescente, mas que existe uma maneira fácil de se proteger contra essas ameaças. Mas antes de ir à procura de aplicativos de segurança, perceba que seu dispositivo pode estar protegido já de antemão. Então, primeiro, o Google Play Protect é um recurso da loja da Google Play que verifica automaticamente seus aplicativos do seu aparelho em busca de problemas. Ele vai te notificar se encontrar alguma coisa. Infelizmente, confiar apenas no Play Protect não é o suficiente. Uma razão pela qual você não quer confiar somente no Play Protect é que ele é um produto do Google. Isso significa que ele vai te proteger contra qualquer ameaça, exceto contra o próprio Google. Deixando de lado o Play Protect, alguns fornecedores de aparelhos enviam seus produtos com aplicativos antivírus e anti-malware já instalados. O Samsung da Restore Privacy veio com um aplicativo de segurança da McAfee pré-instalado. Mas se o seu aparelho não tiver nenhum aplicativo de segurança instalado, talvez você queira instalar algum. E existem alguns aplicativos gratuitos por aí, mas é difícil saber se você pode confiar ou não. De modo geral, não foi dedicado muito tempo para testar aplicativos antivírus ou anti-malwares, pois o foco da matéria foi ferramentas de privacidade. No entanto, uma opção que tem funcionado bem em testes de terceiros e também respeita sua privacidade é a NCSoft, que oferece uma solução leve de antivírus para Android chamada NCSoft Mobile Security. Isso também vai estar na descrição do episódio. E chegamos no tópico 5 dos 10 que eu anotei aqui. O Android tem alguns aplicativos padrão. E são aplicativos que, por exemplo, se abrem automaticamente quando você clica em um link ou uma página. Isso o próprio iOS tem. Não existem muitos aplicativos desse tipo, mas você pode facilmente trocar eles se você desejar. Aqui vai instruções para que você possa fazer isso. Toque na tela de configurações e depois em aplicativos. Na tela do aplicativo, toque no menu de 3 pontinhos, lá no topo superior direito. No menu que aparecer, você toca em aplicativo padrão e você vai ter um punhado de aplicativos padrões na página que aparece. Toca no aplicativo do navegador, o Android vai exibir uma lista de aplicativos de navegador que você tem instalados no seu dispositivo. Toca no navegador que você deseja utilizar como padrão e é isso aí. Recomendo no Android que você substitua o Chrome como padrão para o navegador Brave, que é baseado no Chrome, mas é o número 1, segundo especialistas de segurança, em privacidade hoje. Mais que o Firefox, mais que o Safari e tudo mais. Embora eu continue utilizando o Safari e o Brave. Então utilize o Brave no lugar do Chrome. Não vai ter grandes dificuldades e vai ter uma proteção online muito forte. Você também pode bloquear anúncios, rastreamento e malware. Uma vez que você tenha um novo buscador, um novo navegador instalado e configurado como padrão, considere a possibilidade de utilizá-lo um pouco. Existem algumas extensões de navegador, ou add-ons, ou plugins, que podem ajudar a proteger o seu dispositivo Android de alguns anúncios, software de rastreamento, malware e malvertising, que seriam os anúncios com malware, que malware não deixa de ser um tipo de vírus. Além disso, alguns navegadores agora, eles também têm proteção contra alguns desses problemas embutidos diretamente no navegador, que é o caso do Brave. As opções que você vai ver disponíveis dependem do aplicativo padrão que você escolher. O Firefox, por exemplo, tem proteção contra rastreadores incorporado. Também tem uma extensão chamada uBlock Origin, que é um add-on do Firefox, também do Brave ou do Chrome, que pode bloquear uma grande variedade de anúncios, bem como domínios de malware. Download de aplicativos a partir de fontes seguras. De vez em quando você pode ser exposto a aplicativos de aparência interessante e que não vêm da
da Google Play ou da loja de aplicativos da fabricante do seu aparelho, caso você utilize Huawei e está fora do Brasil, que não usa o Google Play Store. O download de aplicativos de tais fontes é quase sempre uma má ideia. Mesmo com as melhores das intenções, eles geralmente não têm recursos para manter os aplicativos ruins à distância, com uma grande exceção, o F-Droid. F-Droid é focado para aplicativos Android, é claro, até pelo nome, e é um catálogo instalável de aplicações. De aplicações FOSS, que numa tradução aqui seria livre e software de código aberto. Em outras palavras, isso é uma alternativa à loja da Google Play, que é uma fonte confiável para aplicativos Android, muitos dos quais não enviam nenhum dado para o Google ou Facebook. Vamos para o sexto ponto, é manter a segurança ao fazer determinadas ações no seu Android. Até agora, a gente já fez um ótimo trabalho em proteger o Android. Agora, vão alguns pontos que você pode fazer para manter ele seguro, né? Para manter as informações seguras. Um dos exemplos é manter as notificações da tela desligadas. A tela de bloqueio, ela protege seu aparelho de fofoqueiro, de pessoa que está do lado, querendo olhar, está espiando, dando olhada para tentar pegar algum tipo de informação sua. No entanto, o Android ele exibe notificação de aplicativo na tela de bloqueio. Esse é um recurso de conveniência que permite que você veja as notificações importantes num piscar de olhos ali, sem precisar desbloquear o aparelho. Infelizmente, qualquer um que esteja olhando também pode ver as informações que estão na tela, mesmo que o seu dispositivo esteja bloqueado. Então, se você considera essas informações que pintam na sua tela ali importantes, você vai precisar tocar em configurações e depois tela de bloqueio. Vai descer um pouco até notificações e defina o controle, o switch, né, o controle ali que liga e desliga para desligado. Há muitas opções de como exatamente as notificações serão exibidas na tela de bloqueio, mas você não precisa se preocupar com elas. Basta usar o controle aí de liga e desliga na parte superior e deixar ele desligado. Outra dica importante é você minimizar o número de novos aplicativos que você instala. Coisas que eu já falei aqui também, que é verificar as permissões dos aplicativos antes de instalar. Lá na loja, quando você vai baixar o aplicativo, ele costuma aparecer quais são as coisas que ele pede. Então, você encontra o aplicativo que você está interessado lá na Google Play, desce a tela um pouco para baixo, vai passando as revisões para a seção de informações adicionais e em permissões toque em ver detalhes. O Google Play vai listar para você todas as permissões solicitadas pelo aplicativo. Você pode revisar as permissões que o aplicativo quer e tenha certeza de que você estará confortável com elas. Basta usar o exemplo da lanterna, vai estar lá que ele vai pedir acesso à localização e aos contatos. Tem por que você baixar um aplicativo desse? Acredito que não. Mantenha sempre o seu software atualizado, então Android saiu a atualização, atualize. Eu costumo dizer que atualização não é porque o pessoal está fazendo nada e vamos lançar uma atualização aqui, não tem nada para a gente inovar, a gente atualiza. Toda atualização, além de novos recursos, normalmente vem com algumas atualizações, recursos novos em segurança. Então, parafraseando o que o Cocatec fala, software bom é software atualizado. Então mantenha sempre seu software atualizado, seja Windows, seja Android, seja iOS, seja Mac. Para quem usa jailbreak ou para quem usa o modo root do Android, pode ser que não seja interessante, porque normalmente eles quebram essa liberdade que eles têm de fazer modificações no sistema operacional. Mas, pensando em segurança e em privacidade, mantenha sempre seu software atualizado. Outro ponto importante que foi ressaltado aqui, use uma boa VPN, um bom serviço de VPN no Android. E eu não preciso falar nada aqui, né? Já comentei diversas vezes. E usem e abusem da Spod VPN. Para quem tem o Disconnect, usem e abusem do Disconnect. São excelentes serviços recomendados aqui.
O Restore Privacy também listou 4 aplicativos focados em privacidade para troca de mensagem. Então tem o Signal, tem o Session, tem o Wicker.me e o Wire. Eu recomendaria também o Telegram, pela praticidade, por ele estar no mercado aí há 7 anos e nunca ter tido um incidente de segurança. Tivemos incidentes por erro de usuário aqui no Brasil, falando do Telegram e utilizando o exemplo do Sérgio Moro, utilizando o exemplo da nossa justiça, que sequer se preocupou com os recursos oferecidos de segurança. Nosso ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sequer da Justiça e da Segurança Pública, sequer se preocupou em cuidar bem dos seus dados. Nossa Justiça brasileira também, diversos chefes de Estado aí também. É muito importante que você habilite todos os recursos de segurança oferecidos pelo aplicativo. Afinal, são recursos que demandaram, fazendo até um elogio aos desenvolvedores, todos, vocês gastam tempo, gastam neurônios para desenvolver um recurso excelente de segurança e que sequer são visualizados, são ativados, porque muitas vezes o pessoal de desenvolvimento de design não coloca de uma maneira fácil e as pessoas também não se preocupam com a privacidade e não fuçam no aplicativo ao ponto de saber o que ele oferece para melhorar a segurança. Último ponto aqui seria colocar uma outra ROM, que seria um outro sistema operacional. E o recomendado aqui pelo Restore Privacy foi o Lineage OS. Eu não faço ideia de que é esse Lineage OS. Eu cheguei a procurar, eu vi como ele funciona e tal, mas eu não conheço ninguém que tenha substituído o Android de fábrica por esse Lineage OS. Conheço pessoas que fizeram root no Android para utilizar ele de uma forma mais administrativa, ter um controle maior do próprio dispositivo, mas não conheço pessoas com Lineage OS. Se você é ouvinte e utiliza, seria muito legal se você desse esse feedback. Eu vou colocar no próximo episódio. Então, tendo ouvintes aí que usam o Lineage OS, dê um feedback, me fala como que é essa questão de privacidade, como funciona. Seria muito interessante, tanto para mim, para ampliar um pouco o meu conhecimento, para ter esse uso, saber como que é esse uso, quanto para as pessoas que ouviram esse nome agora, ficaram curiosas e gostariam de alterar o Android 10 que veio no aparelho para colocar esse Lineage OS. Para fechar, conclusão sobre Android e privacidade. Foi muito difícil fazer essa matéria de verdade, porque é um mundo que eu não conheço, é um mundo que eu estudei, que eu precisei aprender um pouco o que são as coisas, que tem coisas ali que não existem no iOS, e eu já tô nesse mundo do iOS desde 2010, são 10 anos já dentro do ecossistema Apple e longe do sistema Android. Android mesmo só às vezes ajudando um parente, como fazer alguma coisa, eu aprendo na hora ali, porque eu realmente não sei. E por ver essa fama que o PodApps estava pegando, eu decidi aprender um pouco mais sobre o Android. Espero não ter passado vergonha aqui, não ter falado bobagens. Aceito muitas críticas, por favor. Se eu falei errado, se eu falei alguma coisa que tá faltando, se eu falei coisa demais, se eu falei coisa que não existe. Até eu ter me baseado na matéria do Restore Privacy, elaborar aqui uma pauta enorme. Esse episódio, o primeiro episódio passou de 1 hora de gravação. Eu gostaria muito que fosse de receber feedbacks de vocês, para que eu saiba que não foi um episódio onde não se aplica a ninguém. Embora a matéria tenha bastante embasamento, bastante informações, eu gostaria muito de saber que esse episódio foi muito bom para a pequena parcela de ouvintes que eu tenho que ouvem o PodApps pelo Android. E também espero que seja útil o suficiente para que você que está ouvindo o Android, conseguiu mudar essas configurações, possa passar adiante, possa
passar essas informações que você ganhou aqui, que você já sabia, que você confirmou para outras pessoas. Ou que você possa recomendar esse episódio porque ele ficou bom o suficiente para ensinar novas pessoas leigas e donas de Android como utilizar ou como aumentar a privacidade no Android. Como conclusão, eu coloquei que há muitos ajustes que pode ser feito para tornar o Android um sistema operacional mais seguro e privado. E se você trabalhou comigo, seguiu todas essas recomendações, o seu dispositivo Android com certeza já está mais seguro em nível de privacidade. Ele já está mais seguro do que quando você começou a ouvir esse episódio. Enquanto esse podcast foi focado principalmente em aumentar sua privacidade, com modificações no Android, existem outras medidas que você pode tomar para aumentar sua privacidade online, em outras áreas também, como por exemplo a VPN, e há também outras ferramentas de privacidade que vale a pena considerar, incluindo o e-mail seguro, como eu já comentei em alguns episódios aqui, navegadores seguros, que eu já comentei até nesse episódio, considere baixar o Brave e substituir o seu Chrome. Mecanismos de busca privados, você tem o Ecosia, você tem o DuckDuckGo, você tem o Start Page, tem vários outros. E vários outros recursos aí, dentre todos os episódios que eu já gravei, que servem sim para você que está ouvindo Android e para quem nunca ouviu e acha que o PodApp só serve para iOS. E é isso aí. Fechado numa conexão segura utilizando o Spod VPN e videoconferência eu vou utilizando o Jitsi, eu vou ficando por aqui. Para falar comigo, você sabe, @Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. Já no Telegram, se você seguir o canal oficial do podcast, que é o @podapps, você vai se manter atualizado com dicas, aplicativos novos, promoções de aplicativos e informações referente a vazamento de dados ou privacidade de dados. Claro que todos os aplicativos lá recomendados, por mais que estejam em promoção, terão um cunho mais focado em privacidade de dados. Acesse também o site podapps.tech e nele você tem um grande compilado de informações sobre privacidade, tem seção com todos os aplicativos já citados e alguns que nunca vieram aqui ao ar, mas merecem um destaque lá na página de aplicativos e, claro, todos se preocupam com a privacidade dos usuários. Tem uma seção também dedicada a informações referentes à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, focada no titular, que é você, que sou eu, que são todos, e não especificamente nos profissionais de proteção de dados. Tem a página com todos os episódios, uma página totalmente reformulada, página de patrocínios e muito mais. Sempre lembrando que o PodApp sobrevive com a ajuda coletiva, o que quer dizer que você pode ajudar financeiramente pelo apoia.se/podapps ou picpay.me/podapps ou qualquer outra forma que queira colaborar, você pode visualizar lá em podapps.tech/apoie. Caso não tenha como colaborar ou apoiar o projeto financeiramente, você pode ajudar muito o podcast só espalhando a palavra, falando do PodApps para amigos, familiares, compartilhando nas suas redes sociais novos episódios e muito mais. Agora, caso você não faça parte do mundo social, já seguiu todas as dicas de como ter um ou mais e-mail seguro, envie um e-mail para interage@podapps.tech com a sua dúvida, feedback ou sugestão. Todos os links do que foi citado estão na descrição desse episódio. Antes de finalizar, um agradecimento especial ao patrocinador de hoje, SpodVPN, a todos os apoiadores no Apoia-se e no PicPay e a parceria com o professor do iPhone, que te ensina de A a iPhone. No site do professor você tem dicas de como fazer e muito mais. Siga o @professor do iPhone no Instagram e o spod_br no Twitter. Se gostou desse episódio, é muito importante que você avalie na iTunes Store, caso você tenha um Apple. Infelizmente, a mídia podcast está sendo engolida pelas gigantes emissoras de TV e rádio. Com isso, o espaço para os que estão lá há mais tempo, mas com menos reviews, é cada vez menor. Ao entrar no aplicativo de podcasts e fazer uma busca pelos que estão em alta ali, você vai encontrar, acho que 50 deles entre Jovem Pan, Globo, Estadão e tudo mais.
Então é muito importante, eu peço para vocês que avaliem o Pod Apps e que ele tenha uma boa qualificação para que ao menos ele apareça nos relacionados. Quando alguém achar um podcast da Globo ou um podcast da Jovem Pan, apareça nos relacionados ou nos recomendados no final da página desses novos podcasts aí. Vote quantas estrelas você julgar valiosa lá na iTunes Store, mas não deixe de avaliar. Essas são maneiras de apoiar o podcast sem mexer nas suas finanças pessoais. Pod Apps, o podcast número 1 em privacidade no Brasil. Obrigado e valeu!